Nós estamos apresentando o RB Especial hoje, tendo a honra de receber aqui o governador do estado de São Paulo, João Dória. Nós terminamos o primeiro bloco com a indagação dessa história do PT ir para as ruas defender a Petrobras. O que é que o senhor acha disso, governador? O PT vai às ruas, aqueles que evidentemente comungam dessa ideia. Há boas pessoas no PT e as massas. As massas vão para a rua para defender uma estatal como a Petrobras. Aliás, a mesma estatal que o PT no governo Lula e governo Dilma roubou mais de 160 bilhões de reais, assaltando os cofres da Petrobras, roubando o dinheiro dos brasileiros e colocando a maior estatal brasileira no chão, de joelhos. Quer dizer, se for para isso, evidentemente que eles têm que sair às ruas para defender a Petrobras, para ser assaltada, caso o PT venha a ser governo alguma outra vez aqui no Brasil, que eu espero que não aconteça. Governador João Dória, o assunto Petrobras leva a Lava Jato, não é? A Lava Jato, segundo eu entendo, também está recebendo aí uma carga de crítica violenta, né? Nós temos... Bem, ela vai da imprensa, o pessoal, advogados, OAB, Intercept, hackers, focaliza-se a Operação Lava Jato com esses promotores, com esses procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro como os vilões. Daqui a pouco eles vão, sabe, o xerife vai para a cadeia e o bandido vai soltar o bandido. O que o senhor acha da Operação Lava Jato hoje? Eu queria a sua opinião. Falou em Petrobras, só o dinheiro que voltou da Petrobras, né, daria para justificar tudo isso. Mas, enfim, eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. É uma inversão de valores. A Operação Lava Jato, ainda que possa ter cometido alguns exageros, mas você não pode condenar uma operação que ajudou a salvar o Brasil. Você não pode condenar uma operação que buscou transparência e colocou na cadeia quem roubou o Brasil, quem assaltou o Brasil, roubou o dinheiro público e, além de tudo, roubou a esperança de milhões de brasileiros, enganou, usurpou, mentiu e roubou. Você vai condenar uma operação que ajudou o Brasil a ser melhor? Vai condenar o juiz Sérgio Moro por ter sido um herói do Brasil, defendendo a boa causa, que é defender o dinheiro público, defender a razão, defender a justiça? Repito, ainda que alguns excessos tenham sido cometidos, o resultado final foi altamente positivo para o Brasil. Aliás, das poucas coisas positivas dos últimos 5, 6 anos no Brasil, foi a Operação Lava Jato. Corrigir as intempéries, corrigir os exageros, mas mantê-la viva e ativa. Dá para comentar essa última decisão do Supremo aí, com o aspecto jurídico de se ouvir um condenado que prestou delação premiada e o que não, enfim, o promotor eu não digo promotor do Ministério Público, mas o promotor da distorção dessa história toda, que é o político que foi, sei lá, que foi condenado, não é? Dá para condenar? Dá para comentar sobre isso alguma coisa? Irmão, eu não sou advogado. Eu sei que justiça, né? Justiça a gente obedece e não discute, mas é a situação atual do Brasil? Né? Alguns advogados discutem, estão no seu direito de discutir. Eu percebo que todos eles estão contra a Lava Jato. Não, todos não. Há juristas que se posicionam, até juristas... sim, algumas exceções. Até juristas, que vamos dizer, isentos. Invalida a regra. Exatamente, você colocou bem. A correção de certos pontos, desde que com amparo constitucional, é exercer a justiça, mas isso não significa que você queira acabar com a Lava Jato ou desqualificá-la, mas garantir o direito à plena defesa. Eu, aliás, mesmo não sendo jurista, mas sendo uma pessoa que procura o senso de justiça, acho que todos têm direito à sua ampla defesa. Todos. Mesmo aquele, vamos dizer, réu, confesso, ele tem que ter direito à sua ampla defesa. Mas isso não significa isentar um réu ou dar liberdade a quem não merece tê-la, porque roubou, usurpou ou agiu de maneira irregular e, obviamente, merece a punição. O que o senhor sentiu fora do Brasil? A gente vai entrar nesse assunto. Japão, China, o senhor voltou recentemente da Ásia, dos países asiáticos, mas o que é que o senhor sentiu nessa sua andança internacional com referência à Lava Jato, à corrupção no Brasil? Melhorou a imagem do Brasil. A Lava Jato ajudou a criar uma imagem melhor do Brasil sobre este aspecto da justiça. Mas existe um discurso, sabe, contra a Lava Jato. O senhor sentiu isso? Não, no plano internacional não há. Não, ao contrário, há defesa da Lava Jato. Você levar o juiz, hoje ministro Sérgio Moro, a qualquer país no exterior, a qualquer país do primeiro mundo,
ele será aplaudido, ele não será vaiado. O senhor sentiu isso? Ele será respeitado. Não, sinto claramente. Eu falo com isenção. Eu não sou governo Bolsonaro, não sou membro do governo, mas tenho bom senso e a capacidade de observação. Mas esse discurso de que Lula é preso político, Lula é vítima, Lula, enfim, não deixaram Lula se candidatar à presidência da República, que estava praticamente eleito. Isso existe lá fora ainda? Mano, Lula é um criminoso. Lula não é vítima. Lula é um criminoso. Ele está pagando pelos crimes que cometeu. Aliás, ele sofreu 2 juízos. Ele tem, se não me engano, mais 4 ainda pela frente que ele vai ter que responder. Lula não é preso político. Lula está preso porque cometeu crimes. Mas o discurso lá fora é outro, não, sabe? Não é lá fora. Tem algumas, vamos dizer, onde você tem o viés, vamos dizer, mais à esquerda, você tem a defesa incondicional do Lula, porque o que vale é Lula livre para continuar a roubar e a enganar. Aí é uma situação onde você tem o viés ideológico. Eu sou contra o viés ideológico, tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita. Os extremos são nocivos para o Brasil, irmão, porque provocam situações como essa. Lula livre. Lula livre como? Por que Lula livre? Agora não é mais Lula livre, porque ele não quer sair da prisão. Prefere ficar lá, acho que está confortável lá na prisão, onde é o seu lugar. Mas vamos que Lula possa ter a sua liberdade temporária ou a sua liberdade com as condicionantes que a Justiça vem a ter, mas isso dentro do processo da Justiça, respeitando-se a Constituição, respeitando o direito. Aí, evidentemente, não se contesta. Também não pode ser pela outra extremidade, olha, mantenha preso porque eu quero que fique preso. Isso não existe. Não é assim que funciona. Mas também no outro extremo, não. Quero que fique livre porque foi presidente da República e é o maior líder do PT e das esquerdas. Também há um erro nisso. É preciso ter equilíbrio, bom senso, razão e deixar a emoção de lado e trabalhar dentro do plano da razão. Bom, deixando um pouco de lado também essa questão política, vou voltar à gestão, não é? O senhor esteve recentemente, então, como eu disse, no Japão, na China. O senhor gostou do Japão? Vamos começar aí. Bom, eu já tinha ido ao Japão, essa foi a 4ª vez que eu fui ao Japão, mas gostei dos resultados que nós tivemos lá. Foi a última dessas 5 missões que nós fizemos. Eu voltei há 2 semanas de Tóquio e Nagoya. Nós trouxemos de lá, concretamente, de imediato, R$1 bilhão de um novo investimento anunciado pelo presidente mundial da Toyota, aqui para São Paulo, para a fábrica de Sorocaba, 300 novos empregos, investimento esse que será feito de janeiro de 2020 a dezembro de 2020. Mas o senhor traz um compromisso assinado? Claro, nós assinamos e até demonstramos, coloquei nas redes sociais e vários jornalistas também cobriram este encontro em Nagoya, a reunião, o encontro e o anúncio numa coletiva de imprensa. E também os outros entendimentos. Nós não fomos só por esta razão, embora ela já se justificasse per si. Fizemos também várias reuniões, inclusive com a Confederação Nacional das Indústrias no Japão, chama-se Kendarem, que não é só indústria, comércio, setor de serviço, poderosíssima. Eles abrigam todas as empresas japonesas que estão fora do Japão, ou seja, as multinacionais japonesas. E este encontro vai produzir resultados de médio e curto prazo, tão bons quanto esse que tivemos da Toyota, da indústria automobilística, para o setor do agronegócio, o setor de tecnologia, o setor de inovação, o setor de educação, o setor de laboratórios, de produção de produtos médicos, de medicamentos, e também na indústria de transformação, a área igualmente de papel e celulose, o setor de mineração e investimentos em desestatização. Os japoneses são especialistas na área ferroviária, ali foi criado o trem-bala, nasceu no Japão. O setor metroviário, eles avançaram muito, não nasceu lá, mas eles são hoje grandes especialistas no sistema de expansão do metroviário, igualmente nos sistemas de rodovias. Então, eles serão players, ou seja, eles vão disputar aqui as concessões que nós colocaremos ao mercado privado já a partir do próximo mês de outubro, deste mês de outubro. O senhor falou muito do nosso lado. Agora, o senhor gostou do país? Eu fico curioso de saber, o japonês vive bem? O senhor acha que a gente pode aprender alguma coisa com eles também, no aspecto humano? Não só apenas negócio? Interessante a sua pergunta. E sim, a resposta é sim. Aos que ainda não tiveram a oportunidade, como eu tive, de visitar o Japão, um país disciplinado, organizado, respeitador, absolutamente educado, não há analfabetismo no Japão. Pois é, investiu em educação, né? O que a gente precisava aqui. Desde o pós-guerra, e olha, um país que foi destruído por uma bomba atômica, vamos lembrar disso.
em 1945, o Japão era um país destruído, derrotado. O senhor andou nas ruas, conversou com o povo, teve Andei. essa chance? Pouco, porque É essa difícil, viagem foi uma né? viagem muito estreita, uma agenda muito intensa. Mas as outras 3 vezes que fui, eu tive mais tempo de fazer isso. Mas leio, acompanho e interajo. E o Japão, para mim, é uma referência. É um povo muito focado, muito respeitador, disciplinadíssimo. Você não vê ninguém jogar um papel no chão no Japão. Ninguém agride a natureza, proteção ambiental. É uma religião. Os japoneses são respeitadores dos direitos das pessoas. Respeito aos mais velhos. Respeito aos mais velhos, respeito às tradições. É um país exemplar. Aliás, um bom programa, evidentemente, para os que puderem visitar o Japão, não só do ponto de vista turístico, mas é um grande aprendizado de vida. E a China? A China que caminha aí para ser uma das grandes expressões, competindo com os Estados Unidos. Um sistema político que não dá muito para entender, não é? É um caso... Socialismo misturado, capitalismo... Um caso enfim. curioso, é um partido comunista, mas é um país mais capitalista que eu conheço é a China. Altamente competitivo, são os maiores investidores aqui no Brasil, os maiores importadores também de produtos manufaturados e também do agro brasileiro, proteína animal, grãos e outros produtos, suco de laranja. A maior exportação do Brasil em suco de laranja. E laranja vem de São Paulo, que é o maior produtor mundial, e é para a China. Açúcar, álcool, etanol, que também São Paulo é o maior produtor. E o que é que o senhor trouxe de lá, governador? 24 bilhões e 800 milhões de dólares de investimento. Aqui para o estado de São Paulo ou em termos de Brasil? Não, como São é que foi? Paulo. Minha competência é o estado de São Paulo. Minha fronteira é São Paulo. 20 bilhões para o programa de desestatização, para o financiamento de empresas chinesas, obviamente, que vão disputar as concessões rodoviárias, ferroviárias, metroviárias, o sistema metropolitano também de trens, que é a CPTM, o Porto de São Sebastião, a Sabesp, naquilo que for possível ser feito, se for capitalização, que hoje podemos fazer, sim, e se o Congresso autorizar, também na sua desestatização, ou seja, na sua privatização. E, igualmente, na hidrovia Tietê-Paraná, que nós vamos colocar também em regime de concessão privada. E mais, o programa de saneamento no Rio Tietê e no Rio Pinheiros. 20 bilhões desses 24,8 bilhões de dólares são para financiar, repito, empresas chinesas que terão interesse e vão disputar estas outorgas, essas Eles autorizações. Podem ajudar o Brasil, muito mais, inclusive o governo de São Paulo, na recuperação do Rio Tietê e o Rio Pinheiros. Sem dúvida. A grande preocupação do paulista hoje. E vão disputar, nós vamos conceder ao setor privado essa possibilidade, começando com Pinheiros, depois o Tietê. Tietê é mais complexo, você viveu em Guarulhos, você conhece bem. Agora fizemos o contrato com a Sabesp para fazer o tratamento do esgoto. Irmão, não é um tema para avançar aqui demasiadamente em tempo, mas é inacreditável. 92% do esgoto de Guarulhos, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, era despejado integralmente no Rio Tietê. Como é que você pode despoluir um rio onde uma cidade, estamos falando de 1,5 milhão, 1,6 milhão habitantes, se eu não estou enganado, em Guarulhos, sendo que 80, a maior cidade do estado depois de São Paulo. 92%, beirando 93% de todo o dejeto da cidade, todo o esgoto da cidade, despejado diretamente no Rio Tietê. O pessoal de Guarulhos não gosta muito de ser responsabilizado pela poluição sozinho. Bom, mas não é um problema da população, o problema da gestão. Mas realmente isso acontece. Agora, São Paulo também despeja esgoto no Tietê, né? Também, não nesse volume, mas bem menos do que isso, mas também vamos falar a verdade aqui em relação ao PT, não o atual prefeito, o Guti. O PT ficou 16 anos no poder lá, e foram esses 16 anos que levaram a este caos, uma situação absurda de roubar o dinheiro público como roubaram, criaram uma empresa de distribuição de água e tratamento que nunca tratou nada. 7 bilhões de reais em prejuízo? Prejuízo gigantesco, roubaram o dinheiro público dos contribuintes de Guarulhos, fizeram uma lambança extraordinária e entregaram o Rio Tietê, uma poluição desordenada, selvagem, que agora nós vamos começar a tratar pelo contrato que acabamos de firmar com a Prefeitura de Guarulhos. O Pinheiros também tem problema, muito menos do que o Tietê, por isso é que o nosso compromisso é despoluir o Rio Pinheiros até dezembro Pode começar primeiro com de 2000, Pinheiros, não. E é pelo Pinheiros que estamos começando, vamos dizer, de forma mais acelerada. Tietê também, porque esse contrato com Guarulhos já começou, a ação prática da Sabesp
já começou e temos 1 bilhão e 700 milhões de reais já em investimento nesse momento para a despoluição do Rio Pinheiros. E o programa com 1,5 bilhão de reais para o início do tratamento do esgoto de Guarulhos e depois a melhoria na distribuição de água também para a população de Guarulhos. É um processo intenso, longo e de altíssimo investimento. O sonho do paulistano, ou do guarulhense, ou do são bernardense, sei lá, o sonho é um dia, sei lá, pescar no Rio Tietê, como era vamos falar antigamente. A verdade. Outros países fizeram isso, por que o Brasil não consegue? Eu visitei, ao estar em Londres recentemente, fui visitar a empresa que administra o Tamisa. É uma empresa privada, de capital privado. Você pode pescar lá tem uma regulação pública, mas não se pesca no Rio Tamisa. Não pode, Não né? se pesca também no Rio Sena, que foram 2 rios despoluídos. Como não se pesca, eu não me recordo agora o nome do rio, mas que cruza a capital da Coreia do Sul e também foi totalmente despoluído. Você tem uma água com uma pureza aceitável, oxigenada, com vida, com flora, e evidentemente também com peixes, mas você não pode nem beber essa água, nem pescar esses peixes. Mas o seu compromisso é claro, qual? É diminuir pelo menos em 50%? Não, mais do que isso. Mais do que isso. Eu não sou um especialista dentro desse mundo, mas é estar dentro do padrão internacional para classificar o Rio Pinheiros como um rio despoluído. Mas um rio despoluído não é um rio onde você pode fazer natação e nem pegar um copo para tomar essa fazer água. competição de canoagem, alguma coisa, Pode, não é? claro, isso sim. Como era antigamente. O rio não terá mais odor, o rio terá vida, oxigenação, terá peixes, mas não terá mais odor pública, e nem né? aquela sujeira de superfície que hoje você enxerga a olho nu no Rio Pinheiros e também no Rio Tietê. Essa é uma das nossas grandes prioridades de governo. Governador, eu tenho vontade de abordar um assunto com o senhor que diz respeito ao seu relacionamento com o governo federal. Isso eu vou fazer daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós voltamos já.